Primeiro tema em destaque: período de transição de governo começou com entendimentos para que o orçamento de 2023 seja reforçado através de uma PEC que cria condições de driblar o teto de gastos e garantir verba para projetos considerados inadiáveis. O relator do orçamento, ele falou sobre o tema. Não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gasto algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$600. Bom, vamos lá, Clejão. Eu estou um pouco confuso. A gente então vai mudar e não vai ser mais Auxílio Brasil? Vai voltar para o Bolsa Família, é isso? Não sei te dizer em termos de nome, qual o debate nominal, como é que isso vai ficar Auxílio Brasil, se volta a ser Bolsa Família. O fato concreto aqui que me parece pertinente analisar é que o governo Bolsonaro conduziu uma gestão absolutamente orientada para o mercado financeiro e para o agronegócio. Esqueceu uma série de propriedades da agenda social. Isso é fato, não tem o que negar, Marco. Isso é fato. Você tem agora uma recomposição que precisa ser organizada para retomar salário mínimo, que ficou 4 anos. Isso é dado empírico. Quando eu te falo que você avança narrativas sem materialidade, é isso que eu estou te dizendo. E 4 anos do governo Bolsonaro sem um único ajuste real de salário mínimo. Isso vai ser corrigido agora. Você tem fila do SUS, que precisa ser resgatada. Você tem Auxílio Brasil, que o Bolsonaro mentiu descaradamente que manteria a R$600 e na proposta original agora estava 400. O governo Lula vai manter a 600. Na pandemia, o Bolsonaro queria dar 200. A oposição teve que ir ao Congresso para conseguir efetivamente tirar os R$600. Farmácia popular, merenda escolar, saúde da população indígena, enfim, retomar projetos em ciência, em tecnologia, uma série de coisas que foram absolutamente abandonadas pelo governo Bolsonaro e que agora precisam ser reorganizadas com esse processo que está em andamento a partir do ponto da transição. Então isso é absolutamente fundamental, precisa ser feito. Veja, uma coisa é estourar o teto de gastos para fazer compra de voto e políticas populistas em época de eleição, para favorecer taxistas, os caminhoneiros, uma classe que o Bolsonaro queria seduzir para que votasse nele. Uma coisa é furar teto de gastos para favorecer o mercado financeiro. Outra coisa é furar o teto de gastos para construir casa, para botar gente que está sem ter saúde, tirar essas pessoas da fila do SUS, para dar aumento real para a classe trabalhadora brasileira. Então, de muitas maneiras, eu sei que a extrema-direita não está minimamente preocupada com isso, mas a partir desse momento você tem um governo que tem uma agenda efetivamente social e que não se aplica só durante os 3 últimos meses do governo, quando ele está tentando fazer o seu processo de reeleição. O governo Bolsonaro não esteve atento à área social? Primeiro, boa noite para toda a audiência da Jovem Pan também, que eu não tinha dado antes. Só para passar uma espécie de reset aqui. Vamos resetar os argumentos, porque é uma técnica interessante que o César usa de argumentação, né? Atacar como um instrumento de defesa. Então, ele não está muito preocupado em responder a pergunta, ele está preocupado em fazer propaganda, que é uma coisa bem diferente do debate que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, isso que está sendo discutido agora é um absurdo com relação à responsabilidade fiscal do governo. O governo, ao contrário do que o César disse, manteve as contas no azul, deu dinheiro para os estados, muito dinheiro para todos os estados, conseguindo inclusive manter as contas dos estados e a remuneração dos servidores públicos estaduais em dia por conta do aporte de recursos que foi feito durante a pandemia, inclusive. O governo conseguiu reequilibrar as contas públicas no que se refere a corte de gastos, isso foi fantástico. Nunca antes a gente teve um superávit primário como a gente vai ter agora. Desde 2013 a gente não tem
o número que a gente tem hoje de equilíbrio de contas e um número positivo, um saldo positivo em termos de superávit primário. A gente teve pandemia, a gente teve guerra na Ucrânia, a gente teve problema de abastecimento de água, enfim, o governo conseguiu enfrentar e dirimir todas essas questões e manteve as contas no azul. Isso é muito positivo. O que me traz, né, um anseio e um problema gigantesco quando a gente fala em PT no poder? É só você lembrar, o PT não trabalha com responsabilidade fiscal. O impeachment da Dilma é a prova maior e mais concreta disso. Fora isso, os esquemas de corrupção, ele fala em mercado financeiro, como se o Bolsonaro tivesse alguma entrada no mercado financeiro, balela. Se tem alguém que quis criar campeões nacionais durante o seu mandato, foi o Lula e a Dilma, e o Petrolão é a prova maior disso, né, de você querer criar esses campeões nacionais com dinheiro público por meio do BNDES e de recursos públicos de fundos de pensão. O PT foi profissional nisso daí. Tudo com o intuito de criar um ciclo, né, virtuoso do mal, um ciclo vicioso, efetivamente, onde você pegava esses campeões nacionais que colocavam dinheiro nas campanhas dos candidatos e políticos que faziam essa base pro PT. E você teve o mensalão também. Então, só recapitulando, né, quando você fala em balanço de contas, o PT é exatamente o oposto disso. E essa é a primeira grande sinalização nesse sentido. César. Bom, gente, tem uma questão muito pontual aqui que Marco traz à baila, que é a questão do mensalão. Tem uma questão muito pontual que ele traz, que é o impeachment da Dilma. A Dilma, vamos nos ater a fatos, para a gente não ficar divagando em coisas delirantes através de narrativas que não tem nenhum dado empírico por trás. A Dilma foi impeachmentada por algo que se chama emitir crédito suplementar sem aprovação do Congresso Nacional. Todos os presidentes anteriores fizeram isso. Virtualmente todos, gente, para que vocês entendam. Isso não é uma questão de um ou outro governo. Todos os governos anteriores fizeram exatamente a mesma coisa. Sabe o que aconteceu um dia depois? Um dia, veja, não esperaram uma única semana. Um dia depois do impeachment da Dilma, o Congresso mudou essa lei no sentido de dizer que, não, agora para emitir crédito suplementar, que ficou conhecido como pedalada, o chefe do executivo não precisa mais de autorização parlamentar. Então, veja, é insano esse tipo de narrativa, que, porque a Dilma quebrou o país, ela não tinha responsabilidade fiscal e, portanto, ela foi impeachmentada. A Dilma foi impeachmentada em virtude de um golpe jurídico, midiático e parlamentar, que tinha um objetivo muito claro, que era precisamente desmontar política afirmativa, agenda social, tudo isso que você está vendo ser retomado a partir desse ponto que o Geraldo Alckmin está fazendo a transição para esse novo governo. Então, avaliem, peguem dados, independentemente do que eu e Marcos estamos avaliando aqui, avaliem quanto que foi o reajuste do salário mínimo durante o governo Bolsonaro. Existiu. De acordo com a inflação, inclusive. Por favor, querido. Sim. Não houve um único aumento acima da inflação. Você já mentiu agora, você acabou de mentir na sua introdução. Durante o governo Lula, você simplesmente tinha falado que não tinha sido acima realizado. da inflação, Marco Antônio. Eu coloquei isso de uma forma muito pontual. Não. Ok, então só para esclarecer, perdão, estou me ratificando se esse é o caso, acima da inflação, que é o que realmente importa... É um critério seu. O aumento... Você criou agora a importância dele. Gente, não é um critério meu, só para vocês entenderem. Se você tem um aumento que fica abaixo da inflação, você está perdendo dinheiro. Ele está tentando fazer malabarismo semântico para avançar o argumento dele. Se você tem qualquer aumento, seja de poupança, seja de salário, que está abaixo da inflação, você está perdendo dinheiro. Por favor, vamos ser honestos aqui no debate, senão isso não faz o menor sentido. Acima da inflação, o governo Bolsonaro não deu um único aumento no salário mínimo. O governo Bolsonaro travou a agenda social. Peraí, deixa eu só concluir, eu já te passo. Mas o que isso tem a ver com a PEC? Eu quero saber da PEC. A pergunta foi sobre a PEC. Tem absolutamente tudo a ver, porque essa PEC de gastos. Sim, veja, ela rompe o teto de gastos, o que o Bolsonaro também fez, só que o Bolsonaro rompeu em 19 bi para fazer programa populista em época de eleição. Essa PEC que propõe estourar o teto de gastos em 100, 150, 200 bi, não sei quanto, tem como medida fulcral avançar agenda social,
esvaziar a fila do SUS, dar aumento acima da inflação para o salário mínimo, retomar a saúde indígena, retomar programas habitacionais, retomar investimento em cultura, tecnologia, saúde, uma série de coisas Só uma dúvida. Você está se adiantando ao pronunciamento dos próprios políticos que querem violar o teto de gastos? Porque isso não foi falado ainda. Evidentemente foi falado e eu estou te trazendo... Você citou vários programas aí que não foram citados por eles. Então você pode acreditar em mim que você está ouvindo em primeira mão. Grava, então grava, deixa gravado. O programa está gravado. Você está fazendo campanha não estou fazendo campanha, não estou empolgado. Eu estou te dizendo coisas que eu tenho acesso e que eu estou te garantindo que vai ser usado para esses propósitos. Se isso não aparecer dessa maneira, no programa de amanhã ou de segunda-feira, você vem e me questione. E diga, não, vai ser usado para subsidiar banco, ou vai ser usado para favorecer uma classe financista. Você falou do mercado financeiro, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como na época do Lula e da Dilma. Você tem razão. E a gente sabe também... Tá vendo? Até você reconhece que até para os bancos, até para os banqueiros, o governo Lula foi melhor do que o do Bolsonaro. Você tem razão. E você não enfrentou também, acho que o ponto crucial, que é essa relação espúria que existe entre uma elite empresarial que se montou, se estruturou com base em atos ilícitos aí realizados junto com a elite petista, com os petistas que estavam no comando do governo. E isso é muito problemático, porque a sinalização disso começa a surgir agora, com a irresponsabilidade fiscal e com essa tentativa já, o Lula deixou isso muito claro. Ele não falou de programa econômico nenhum que ele ia implantar no governo dele. Pelo contrário, ele recebeu um cheque em branco. O cara ganhou a eleição faz 4 dias, por favor. Ele ganhou, isso que aconteceu com a campanha petista é inédito, nunca aconteceu antes no país. Uma campanha que não teve proposta na área econômica. Ele não citou os ministros, ele não falou da equipe que ia fazer a gestão dele. E ainda assim ele vence a eleição? Ao que você atribui isso? Não te parece que foi uma campanha do presidente que já foi experimentado em 2 outros termos e tem aprovação popular? Não. Imagina. Ele ganhou a eleição porque o cara arrebentou o país. Você está brincando comigo? Por que ele ganhou a eleição? Ele arrebentou o país. Por que ele ganhou a eleição, Marco Antônio? Ele fez Por que ele ganhou a eleição? O escândalo do Mensalão, ele foi o grande mastermind do escândalo do Mensalão. Já entendi tudo isso. Por que ele ganhou a eleição? É que você ignora o óbvio. Tudo isso? Você não pode ignorar o óbvio. Ok, não estou ignorando, estou endossando o teu argumento. Muito bem, parabéns. Por que, a despeito de tudo isso, ele foi eleito por um 3º mandato? Bem, primeiro porque foi feita uma campanha odiosa contra o Bolsonaro desde o primeiro dia por parte da maior assessoria de imprensa de um partido político que existe no mundo, chamado PT, e a assessoria de imprensa... O gabinete do ódio, quem utilizou foi a grande imprensa. Foi utilizado contra... foi a grande imprensa. Sim. O gabinete do ódio não é da família Bolsonaro, utilizado pelo Carlos Bolsonaro. Nunca existiu isso. Nunca existiu o gabinete do ódio. Invenção da grande imprensa, dos marxistas, inclusive. Comunistas, petistas. Não, é só você pegar... É simples, César. Eu não preciso me alongar muito nisso. Você pega a campanha difamatória que fizeram contra o Bolsonaro, chamando ele de genocida, de antidemocrático, desde o primeiro dia que ele foi eleito. E ele perdeu por causa disso. Você começa a criar uma imagem de uma pessoa tão odiosa assim, é natural que as pessoas acabem achando isso normal com o tempo, sem sequer refletir ou pensar criticamente a respeito disso. A gente fala sobre isso. Disso a extrema-direita entende bem, Marco Antônio. Primeiro que não tem extrema-direita no Brasil. Se articula, sim, com bastante frequência. César, eu entendo que agora vocês vão querer ensinar um negócio. Termina o teu argumento, depois eu faço o meu, senão a gente fica se interrompendo. É anarcocapitalista. Você tem que parar de viajar nesse assunto. Você está errando. Extrema-direita é ANCAP, anarcocapitalista. Quando você aprovar as minhas análises, eu sigo em frente. Não, porque o problema é esse, essa percepção errada, equivocada a respeito do que é extrema-direita. E é uma pecha que você e várias pessoas da mídia tentam impor a qualquer pessoa que discorde de vocês. Então, quando você abre o jornal e você lê um líder conservador na Suécia ou na Itália, como se elegeram recentemente primeiros ministros, você vê exatamente a mesma pecha que você quer colocar. Extrema-direita, ultranacionalista, ultraconservador, neoliberal. É tudo para descaracterizar, para criar esse ódio das pessoas com relação ao pensamento diferente do seu. 30 segundos. Gente, veja, eu entendo o que ele está querendo fazer. Agora você está entrando um governo progressista no Brasil. É óbvio que ele vai querer se livrar da pecha de extrema-direita. O fato é que no mundo ele citou a Itália. Extrema-direita ANCAP, Giorgia Meloni na Itália, que ele citou. Duda na Polônia. Orbán na Hungria. Bolsonaro no Brasil.
Todas essas pessoas são de extrema direita. Quem criou o espectro ideológico político não foi a esquerda. Não é uma invenção comunista dos esquerdistas, abortistas, maconhistas que querem dominar o mundo. Isso existe em ciência política de forma efetiva e o Bolsonaro e todas as pessoas que o defendem estão, de fato, na extrema direita. Isso é um fato.